Seja muito bem-vindo ao Falando do Evangelho. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 19, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Os discípulos ficaram refém do medo. E naquele domingo subsequente à crucificação, morte e ressurreição de Cristo, eles trancaram as portas. Jesus sempre foi o alvo da perseguição de parte dos judeus e, naturalmente, os discípulos agora experimentariam a volúpia de parte do povo contra eles. O coração batia mais forte, os olhos espantados, o medo os assustava, o temor estava à flor da pele. Um retrato dos dias que vivemos, que a segurança está nas portas fechadas, no isolamento. Além das portas, o inimigo, ele é letal. Fila nos cartórios para emitir certidão de óbito, números exponenciais de infectados e mortos, os hospitais com superlotação, cada vez mais pessoas próximas se vão ou ficam doentes. Nós nos perguntamos, será que isso vai chegar até a mim? Será que serei o próximo? O medo do inimigo invisível que está lá fora é real, é incontrolável. Medo de pegar o elevador nos faz subir de escada. O medo de tocar na maçaneta da porta, medo de respirar sem máscara, o medo de gente, medo de abraçar, medo de tocar. Tudo isso nos coloca como os discípulos, trancados e amedrontados. O medo é um inimigo sem rosto e a Covid é uma situação de gatilho que estimula o medo. A psicologia, porém, afirma que o medo não é um vilão, como muitos pensam, mas um recurso de autodefesa que prepara o corpo para duas reações distintas, ou confronta ou foge. Porém, o advento da pandemia aflorou algo que todos nós temos, o medo. Muito medo. Ele expõe as nossas limitações e fraquezas. O medo nos joga no calabouço da escuridão e nos paralisa. O medo é o sentimento mais comum do nosso coração. O primeiro sentimento que assolou o coração de Adão e Eva após eles pecarem foi o medo. O medo atinge todos nós. Tem gente com medo da vida e o que ela reserva. Outro com medo da morte. Outros têm medo do casamento. Já tem as que têm medo de ficar para titia. Uns têm medo de multidão, outros têm medo da solidão. O medo é mais que um sentimento, é um espírito. Mas a expressão mais repetida na Bíblia é não temas, repetida 365 vezes, uma para cada dia do ano. Esta é a vacina para nos libertar do medo. O Senhor, Ele pode arrancar de nós o espírito do medo. Basta tirarmos os nossos olhos das circunstâncias e colocarmos em Cristo e triunfaremos. E se alguém chegar até você e disser que é o fim, fale com a ousadia do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, versículo 12. Mas as portas continuam trancadas, com o ferrolho fechado. O inimigo invisível é letal e vem contabilizando óbitos cada dia, e cada dia mais perto de nós. Mas hoje aquele que escreve a história da sua vida, ele fala ao seu coração: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Isaías 41, versículo de número 3. Uma gloriosa verdade. Não há ferrolho que possa impedir Jesus de entrar, nem adversidade que suporte a sua presença. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos estavam reunidos de portas trancadas. Eles estavam com medo. Jesus conhece bem o medo que nos leva a trancar as portas de nossas vidas. Mas nada pode impedir Jesus de lhe visitar. Ninguém bateu a porta, não se ouviu passos do lado de fora, mas tem alguém no meio deles. E de repente eles ouviram uma voz que não é outra senão a voz do Mestre.
e soaram as palavras dos seus lábios: paz seja convosco. Quando Jesus apareceu a eles, o medo desapareceu. Eles resgataram a confiança, certos que poderiam enfrentar qualquer desafio, mesmo diante de um inimigo sem rosto, que é o medo. A presença de Jesus produz paz, segurança e esperança. Hoje, Jesus entra na sua casa para deixar algo que só Ele pode dar. A paz seja convosco. Alabassubiachanto itekova mantunai. Onde chega a paz do Senhor, o medo bate em retirada. Os discípulos saíram das portas fechadas para mudar o mundo. E mais tarde iria se dizer: estes que têm alvoroçado o mundo e chegaram também até aqui. Já está na agenda de Deus a data de tirarmos o ferrolho das portas e vivemos um novo tempo da igreja que aguarda a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wagner Obama e ministro sobre a sua vida um espírito de fortaleza em tempos adversos. Que o Senhor encha a sua casa com paz, aquela paz que excede todo entendimento. E na autoridade do Espírito Santo eu afirmo que quando se abrirem os ferrolhos das nossas portas, haverá vida, e vida com abundância. Inscreva-se no canal, fortaleça esse projeto. Se você gostou dessa palavra, se ela falou o seu coração, deixe o seu like. Ele é muito importante para nós.